Em março do ano passado, eu fui promovida a líder de grupo. E fazia o trabalho de rega de vários grupos. Na época, eu pensei que por ter sido escolhida como líder de grupo, eu tinha um calibre melhor que os meus irmãos. Isso me deixou muito feliz. Mas também preocupada. Nunca fui responsável por qualquer trabalho. Se eu não conseguisse resolver os problemas dos meus irmãos e não administrasse bem o trabalho, o que os meus irmãos pensariam de mim? Seria vergonhoso ser substituída por não conseguir dar conta do meu dever. Apesar de toda a preocupação, eu sabia que essa era a comissão de Deus e que eu deveria aceitá-la e me submeter. Então decidi aceitar o dever. Ao ver que eu era nova no trabalho, minha colega me colocou no controle de apenas 2 grupos. Quando pensei em como deveria me reunir com os outros irmãos, fiquei muito nervosa. No passado, meu dever principal tinha sido a rega. Quando minha comunhão era superficial, ou eu não cumpria meus deveres corretamente, era considerado normal. Mas agora eu era líder de grupos e devia comunicar a verdade para resolver os estados dos meus irmãos e ajudá-los com qualquer problema ou dificuldade que tivessem em seus deveres. Só assim as pessoas me aprovariam e diriam que eu era uma obreira talentosa. Se eu fosse incapaz de resolver os problemas delas, inevitavelmente me menosprezariam e teriam uma pior opinião sobre mim. Pensando nisso, eu me senti cada vez mais insegura. E pensei que seria melhor continuar cumprindo o meu dever anterior. Assim, pelo menos, minhas falhas não ficariam tão expostas e eu conseguiria preservar alguma reputação. Nos dias seguintes, fiquei me distraindo pensando em tudo isso. Durante as reuniões, não conseguia acalmar meu coração. Ficava preocupada se meus irmãos me menosprezariam caso eu não comungasse bem. E quanto mais me preocupava, mais ficava nervosa. Não conseguia ver a raiz dos problemas dos meus irmãos nem ajudá-los a resolvê-los. E fiquei até com medo de ir às reuniões. Eu estava muito angustiada. Então vim para diante de Deus e orei diversas vezes, pedindo que Ele me guiasse para entender melhor meu estado. Foi então que li uma passagem das palavras de Deus. Era de: para resolver seu caráter corrupto, deve-se ter uma senda específica de prática. Todos os humanos corruptos exibem este problema. Quando são irmãos e irmãs comuns sem status, eles não agem com superioridade quando interagem ou falam com alguém. Nem adotam certo estilo ou tom em sua fala. São comuns e normais. E não precisam se disfarçar. Não sentem qualquer pressão interna. E podem comungar de forma aberta e sincera. São acessíveis e amáveis. Os outros têm a sensação de que eles são pessoas muito boas. Contudo, conforme ganham status, eles dominam os outros, como se ninguém pudesse alcançá-los. Acham que merecem respeito, pois que são distintos do comum. Desprezam as pessoas comuns e param de ter comunhão abertamente com os outros. Por que não mais têm comunhão abertamente? Elas acham que agora têm status e que são líderes. Pensam que os líderes devem ter uma certa imagem, ser um pouco mais elevados do que as pessoas comuns. E ter mais estatura e ser capazes de assumir mais responsabilidade. Acreditam que, comparados a pessoas comuns, líderes devem ter mais paciência, ser mais capazes de sofrer, de se despender e ser capazes de resistir a qualquer tentação. Chegam a pensar que não podem chorar, não importa quantos entes queridos venham a morrer, e que, se chorarem, devem chorar escondido. Para que ninguém possa ver quaisquer falhas, defeitos ou fraquezas neles. Pensam que ninguém pode saber quando os líderes estão negativos. Pelo contrário, devem esconder todas essas coisas. Acham que é assim que uma pessoa que tem status deveria agir. Quando se reprimem nessa medida, o status não se tornou seu Deus, seu Senhor? E assim sendo, elas ainda possuem uma unidade normal? Quando elas têm essas ideias, quando se colocam nessa caixa e encenam esse tipo de espetáculo, elas não se apaixonaram pelo status? Amém. As palavras de Deus revelaram como eu era incapaz de viver livre porque eu estava amarrada e restringida por status e reputação. Antes de me tornar líder de grupo, eu sempre discutia o trabalho e problemas com todos.
Pensava que, já que todos nós éramos irmãos, tínhamos mais ou menos a mesma estatura. E não me preocupava com o que os outros pensavam de mim, e era capaz de ser aberta e livre. Mas assim que me tornei líder de grupo, passei a pensar que, já que tinha um status mais alto do que o dos meus irmãos, eu devia entender mais da verdade do que eles. E que só estaria fazendo o meu trabalho se conseguisse resolver cada um dos seus problemas e dificuldades. Antes mesmo de entrar na reunião, eu já me preocupava com os irmãos que me menosprezariam se não conseguisse resolver seus problemas. Para não me fazer de boba na frente deles, eu nem ousava participar das reuniões. Estava profundamente angustiada e atormentada. Eu me colocava num pedestal e não conseguia renunciar ao meu status. Sim. Refletindo sobre isso, eu percebi que eu estava preocupada demais com status e reputação. Estava sempre tentando passar uma boa impressão na frente dos outros. E assim que corria perigo de expor minhas fraquezas, eu colocava uma fachada e me disfarçava. Entendi minha promoção como um sinal de status, não como comissão e dever dados por Deus. Queria usar status para me elevar e ganhar a admiração dos meus irmãos e irmãs. Eu era tão baixa e vergonhosa. Já estive numa situação semelhante. Depois de ser promovida a líder de grupo, eu vivia sendo travada pela minha preocupação com o status. Relembrando isso agora, os irmãos nos selecionaram como seus líderes de grupo porque confiavam em nós. E essa comissão, essa responsabilidade, nos foi dada por Deus. Sim. Mas não buscamos um caminho para cumprir melhor esse dever. Porque nos preocupamos imediatamente com o nosso status. Só pensávamos em como ganhar a admiração e o respeito de todos e com o que aconteceria se nosso desempenho fosse ruim e nós fôssemos menosprezados. Gastamos todo o nosso tempo tendo pensamentos malignos em vez de fazer um trabalho real e honesto. Sim. Jamais ganharemos as bênçãos de Deus em nossos deveres se nossas intenções e nossos pensamentos forem errados Sim. e nos preocuparmos apenas com a proteção do nosso status. Irmã, como você reverteu a situação mais tarde? Orei a Deus em meu coração, dizendo-lhe que estava disposta a renunciar a essas intenções e noções mais. Então, uma passagem da palavra de Deus me veio à mente. O último parágrafo presente em "O cumprimento adequado dos deveres exige cooperação harmoniosa". Eu vou lê-lo. Ótimo. Deus não exige que as pessoas façam determinado número de coisas ou realize grandes empreendimentos. Tampouco exige que os empreendimentos sejam belos. Deus quer que as pessoas deem tudo de si de modo realista para viverem alinhadas com suas palavras. Deus não precisa que você seja incrível ou honrado. Nem precisa que produza quaisquer milagres. Nem quer ver surpresas agradáveis em você. Ele não precisa de tais coisas. Deus só precisa que você ouça suas palavras e que, ao ouvi-las, leve-as a sério e considere-as enquanto pratica de uma maneira realista. De modo que as palavras de Deus se tornem o que você vive, que se tornem a sua vida. Dessa forma, Deus ficará satisfeito. Amém. Na verdade, cumprir um dever não é difícil. Tampouco é difícil fazê-lo com devoção e à altura de um padrão aceitável. Você não precisa sacrificar sua vida. E muito menos fazer algo problemático. Tudo o que você precisa fazer é seguir as palavras e instruções de Deus, com bastante honestidade e firmeza, sem acrescentar suas ideias, ou conduzir uma operação própria. Deve seguir a senda certa. Se as pessoas conseguem fazer isso, elas basicamente têm uma semelhança humana. Têm obediência verdadeira a Deus e se tornaram pessoas honestas, que é a semelhança de um homem verdadeiro. Amém. Amém. Por meio das palavras de Deus, vi que Deus não exige tanto de nós. Ele não exige determinada quantidade de trabalho e, muito menos, realizações. Ou que nos transformemos em algum tipo de super-humano onipotente. Ele só quer que sejamos seres criados verdadeiros, que cumprem de modo prático os seus deveres segundo suas exigências. Quando Deus me elevou com esse dever de líder de grupo, Ele não queria que eu corresse atrás de status e reputação. Ele queria que eu aceitasse sua comissão e buscasse a verdade de modo prático. Se me deparasse com qualquer dificuldade em meu dever, eu deveria orar a Deus e confiar nele para encontrar uma senda de resolução. Nas reuniões com os irmãos, eu deveria comunicar apenas o quanto eu entendia. E se algo não estivesse claro para mim, eu deveria ser honesta e buscar uma solução com eles.
Somente então eu ganharia a orientação de Deus. Sim. Na verdade, as exigências de Deus são sempre muito práticas e realistas. Deus nunca exige que façamos algo que esteja fora do nosso alcance. Nunca exige que sejamos capazes de resolver todos os problemas no instante que nos tornamos líder de grupo. É inevitável que nos deparemos com problemas e questões que não conseguimos entender. Sim. Mas contanto que tenhamos a intenção correta, e contanto que não protejamos nosso status ou reputação, nem nos disfarcemos, e formos capazes de estudar de forma prática e buscar abertamente o que não entendemos, ganharemos a orientação de Deus, melhoraremos aos poucos e nos tornaremos capazes de cumprir a comissão de Deus. Exatamente. Isso mesmo. A maior preocupação de Deus é a nossa intenção e se cumprimos nosso dever para satisfazer a Ele ou não. Sim. Não importa o quanto entendamos da verdade. Se tivermos a intenção correta e fizermos tudo o que podemos para cumprir as exigências de Deus, Ele nos elogiará. Sim. Quando entendi as intenções de Deus, tive a confiança necessária para assumir meu dever. Durante as reuniões com meus irmãos, eu orava conscientemente a Deus. Não me preocupava mais com status nem reputação. E era capaz de me abrir sobre minha corrupção com meus irmãos. Durante as discussões, eu sentia a orientação do Espírito Santo e era capaz de descobrir alguns problemas. Também era capaz de aplicar a orientação a situações reais e fazer sugestões. Eu sabia que ainda tinha inúmeras falhas e deficiências, mas encontrei alguns caminhos para avançar ao discutir com todos. E me senti muito mais libertada. Vi que tendo a intenção correta, concentrando-me em minhas tarefas e cumprindo o meu dever de maneira prática segundo as exigências de Deus, eu ganharia sua orientação. Amém. Amém, graças a Deus. 3 meses depois, me colocaram a cargo de mais alguns grupos na igreja. A simples ideia de comungar com tantos irmãos e irmãs em diversas reuniões me deixou incrivelmente nervosa. Cada grupo tinha uma situação diferente. E eu nunca tinha me encontrado com nenhum dos irmãos e irmãs desses grupos. Então não estava familiarizada com a situação deles. Se eu fosse e não conseguisse resolver seus problemas, eles me menosprezariam. E diriam que eu não conseguiria resolver problemas práticos e não tinha nascido para ser uma líder de grupo. A fim de ganhar a aprovação de todos, passei horas e horas lendo as palavras de Deus para me armar com a verdade. Mas quando a hora da reunião chegou, eu estava uma pilha de nervos. No início, quando eu ia a uma reunião, eu ficava muito ansiosa e os músculos faciais enrijeciam. Eu não queria que meus irmãos percebessem, então fingia que estava consultando as palavras de Deus no computador. Mas no coração eu estava freneticamente orando a Deus, implorando para que Ele me acalmasse. Perguntei a alguns irmãos sobre seus estados e dificuldades. E depois de comungar, percebi que cada um tinha um problema diferente e precisaria de diferentes passagens das palavras de Deus. Me deparar com isso realmente me pegou de surpresa. Se eu conseguisse encontrar passagens que se aplicassem e servissem aos estados de todos, todos ficariam felizes e me admirariam. Mas se eu não conseguisse encontrar nada, seria uma reunião entediante. Que constrangedor. Quanto mais nervosa ficava, menos pensava claramente. Muito tempo passou e não encontrei nenhuma passagem apropriada das palavras de Deus. Na verdade, eu queria me abrir em comunhão com meus irmãos e buscar passagens boas com eles. Mas também pensei que faria uma boba de mim mesma se eu, uma líder de grupo, não encontrasse uma passagem apropriada. Quando pensei isso, não consegui mais me abrir. Então selecionei aleatoriamente algumas passagens das palavras de Deus, que não eram relevantes para os estados dos meus irmãos. Após a leitura das palavras de Deus, ninguém comungou. E eu não me senti nem um pouco iluminada. No fim, comunguei algo forçadamente com base em conhecimento doutrinal. Mas a atmosfera estava muito constrangedora. A reunião foi um fracasso e terminou desse jeito. Voltei da reunião para ouvir minha colega falar com entusiasmo das lições que tirou em outra reunião de grupo. Mas eu só amarrei a cara. Eu me senti tão angustiada que mal conseguia respirar. Quanto mais refletia sobre isso, mais me parecia que eu não tinha nascido para esse dever. Eu só queria desistir. Em profunda tristeza, não parei de orar a Deus. Amado Deus, sinto-me tão angustiada. Estou sempre preocupada com status e reputação. Não sei como devo cumprir esse dever. Nem tenho a vontade de me esforçar mais.
Peço que tu me guies para entender a mim mesma e me tirar desse estado negativo. Em minha busca, encontrei uma passagem das palavras de Deus que revela a natureza e substância dos anticristos. E fiquei muito comovida. As palavras de Deus dizem: para os anticristos, status e prestígio, essas duas coisas são sua vida. Não importa como vivam. Não importa o ambiente em que vivam. Não importa o trabalho que façam. Não importa ao que aspirem. Quais sejam seus objetivos. Qual seja a direção da vida deles. Status e prestígio são o propósito de suas buscas. O objetivo que buscam, ao qual o coração deles não pode renunciar. Essa é a face verdadeira dos anticristos e sua essência. Você poderia colocá-los no meio de uma selva, e mesmo assim eles não renunciariam a status e prestígio. Você pode colocá-los num grupo de pessoas comuns, e tudo em que pensam continua sendo status e prestígio. E então, uma vez que adquirem fé, eles veem status e prestígio como equivalentes à busca de fé em Deus. O que quer dizer que enquanto trilham a senda de fé em Deus, eles também buscam status e prestígio. Pode-se dizer que em seu coração, eles acreditam que a fé em Deus e a busca da verdade são a busca de status e prestígio. Busca de status e prestígio também é a busca da verdade. E ganhar status e prestígio é ganhar verdade e vida. Na senda de fé em Deus, se os anticristos acharem que não ganharam status substancial, se ninguém os reverenciar ou admirar, se não forem exaltados entre os outros e não tiverem poder de fato, eles ficarão desencorajados e acreditarão que não há significado nem valor na fé em Deus. A maneira com que acredito não é aprovada por Deus? Eu não ganhei vida? Em sua mente, eles computam essas coisas com frequência. Planejam como podem ganhar uma posição na casa de Deus ou no ambiente em que estão, como podem ganhar uma reputação elevada e certo nível de autoridade, como podem fazer com que as pessoas os ouçam e os bajulem quando falam, como podem fazer com que façam o que dizem, e no grupo, como só eles podem ter a palavra e impor sua presença. É nisso que costumam pensar. É por isso que essas pessoas lutam. Amém. 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 Comparei isso com meu próprio estado e comportamento e vi como eu estava obcecada com reputação e status. Eu sempre quis me sentir reconhecida e que meu nome fosse famoso. Quando cumpria meu dever, eu só me preocupava com a admiração que ganharia e em construir a minha própria imagem. Deus não tinha lugar nenhum no meu coração. Eu tinha revelado o caráter de um anticristo. Desde o momento em que fui promovida a líder de grupo, eu comecei a pensar que era alguém com status. Eu me coloquei num pedestal. E tinha tanto medo de que, se não conseguisse resolver problemas e perdesse o respeito dos meus irmãos, eu perderia meu título. E meu suposto status e imagem em seus olhos. Ao lidar com os problemas dos meus irmãos, não sabia quais passagens das palavras de Deus eu deveria usar para resolvê-los. E não estava disposta a me abrir e ser honesta, a procurar e comungar juntos. A fim de proteger meu próprio status, mantive as aparências e me disfarcei, comunicando conhecimento doutrinário para tornar as coisas menos constrangedoras, sem levar em conta se eu tinha resolvido os problemas dos meus irmãos. E assim as reuniões foram todas ineficientes. Quando tais problemas surgiram, eu não refleti sobre mim mesma, mas me tornei negativa e quis desistir quando passava vergonha. Eu carecia tanto de humanidade. Ao perceber isso, senti tanto remorso, que orei a Deus e me tornei disposta a me arrepender e mudar. Então li esta passagem nas palavras de Deus.
Em suma, seja qual for a direção que você busca, ou o objetivo que busca, não importando o quão exigente você seja consigo em relação a renunciar ao status, enquanto o status tiver lugar em seu coração e for capaz de controlar e influenciar sua vida e os objetivos que você busca, as mudanças em seu caráter serão altamente comprometidas. E a definição última que Deus terá de você acabará sendo outra coisa. Além disso, uma busca de status, tal como a sua, afeta sua capacidade de ser uma criatura aceitável de Deus. E, é claro, afeta sua capacidade de cumprir seu dever num padrão aceitável. Por que digo isso? Deus não odeia nada mais do que quando as pessoas buscam status. Pois a busca de status é caráter corrupto. Nasce da corrupção de Satanás. E aos olhos de Deus, sequer deveria existir. Deus não ordenou que ele fosse dado ao homem. Se você está sempre competindo e lutando por status, se você se deleita nele constantemente, se você sempre deseja conquistá-lo para si mesmo, isso não produzirá um pouco da natureza de se opor a Deus? Sim. Deus não ordenou status para as pessoas. Deus provê as pessoas com a verdade, o caminho e a vida. E no fim faz com que elas se tornem uma criatura aceitável de Deus. Uma criatura pequena e insignificante de Deus. Não alguém que tem status e prestígio e é reverenciado por milhares de pessoas. E então, não importa sob qual perspectiva isso seja visto, a busca de status é um beco sem saída. Amém. Amém. No início, a severidade das palavras de Deus me deixaram um pouco assustada. Percebi que nada repugna a Deus mais do que pessoas que buscam status. Se uma pessoa não se arrependesse, no fim isso levaria a danos e ruínas pessoais. Sim, com certeza. Com certeza. Eu tinha acreditado em Deus por muitos anos e tinha desfrutado tanto da graça de Deus e do suprimento de suas palavras. Agora ele também tinha me dado a oportunidade de treinar como líder de grupo, tinha aumentado meus fardos e permitido que eu aprendesse a buscar a verdade e os princípios por meio do cumprimento do meu dever, esclarecendo-me ainda mais, para que eu entendesse a verdade e ganhasse entrada na vida. Mas nunca refleti sobre como eu deveria buscar a verdade para retribuir o amor de Deus. Eu só pensava em minha própria reputação, lucro e status. Eu carecia completamente de razão e consciência. Sim. A fim de salvar a humanidade profundamente corrompida, Deus encarnou e veio para este mundo, sofrendo uma humilhação que não se pode contar. Deus é supremo e grande, mas ele nunca engrandeceu a si mesmo. Em silêncio, ele expressou a verdade e julgou e purificou nossos caracteres corruptos, para que pudéssemos nos livrar da nossa imundícia e colher sua salvação. Vi como Deus era humilde e amável. Sim. Amém. Eu sou apenas um ser criado minúsculo, cheio de imundícia e corrupção. Mas estou sempre tentando construir minha imagem para ganhar o respeito das pessoas e atraí-las para mim. Sou insuportavelmente arrogante e descarada. Também me lembrei de Paulo, que gostava de pregar e trabalhar para ganhar a admiração e o respeito dos outros. Em seus muitos anos de crença, ele nunca buscou transformar seu caráter. Sempre buscou o status, recompensas e a coroa. No fim, alegou até ser Deus e tentou em vão ocupar o lugar de Deus no coração das pessoas. Paulo trilhava a senda do anticristo que resiste a Deus. E acabou ofendendo o caráter de Deus. Ele o lançou no inferno para sofrer a perdição eterna. Se eu não revertesse as coisas, acabaria sofrendo o mesmo destino de Paulo. Sim. Como crente, é muito perigoso buscar status no lugar da verdade. Sim. Quando me conscientizei dessas consequências, prostrei-me diante de Deus e me arrependi, pedindo que ele me guiasse para encontrar a senda correta de prática. Mais tarde, vi um vídeo da leitura das palavras de Deus. Vocês gostariam de ver também? É claro. Deus Todo-Poderoso diz: renunciar a status e prestígio é difícil. As pessoas devem buscar a verdade.
Em parte, devem conhecer a si mesmas e ser proativas em desnudar a si mesmas. Em parte, devem reconhecer que estão sem a verdade, que lhes falta muito. Se você tenta fazer com que as pessoas pensem que você é bom em tudo, que você é perfeito, isso é arriscado. É muito provável que você esteja buscando fama e prestígio. Você deve mostrar às pessoas que você é falho, que tem fraquezas e defeitos, coisas que você não consegue fazer, que estão fora do seu alcance. Você é apenas uma pessoa comum. Não é sobre-humano nem onipotente. Quando você reconhece esse fato e também conscientiza os outros disso, a primeira coisa que isso faz é conter seu comportamento competitivo. Permite que você, em certa medida, controle sua mentalidade competitiva e seu desejo de competir. Quando outras pessoas desprezam ou ridicularizam você, não seja adverso ao que elas dizem simplesmente porque é desconfortável. Nem diga a si mesmo que não há nada com que se preocupar, que você é perfeito. Essa não deveria ser a sua atitude em relação a essas palavras. Qual deveria ser sua atitude? Você deveria dizer a si mesmo: eu tenho minhas falhas, tudo em mim é falho, e eu sou simplesmente uma pessoa comum. A despeito do desdém e da ridicularização, se parte do que eles dizem é verdade, devo aceitar isso de Deus. Se você consegue alcançar isso, isso é prova de que você é indiferente em relação a status, prestígio e as opiniões que as outras pessoas têm a seu respeito. Quando tiver o impulso de competir e identificar que esse estado competitivo está prestes a produzir certo tipo de comportamento, você deve buscar as verdades princípio e substituir esse impulso competitivo pela prática da verdade. E quando você praticar a verdade, sua competitividade se tornará invisivelmente nada mais do que um tipo de desejo e ambição, e será impedida de perturbar o trabalho da casa de Deus. Dessa forma, suas ações serão lembradas e elogiadas por Deus. Amém. 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 Por meio da leitura das palavras de Deus, percebi que sou apenas um ser criado que foi corrompido por Satanás. Portanto, é normal que eu tenha falhas e deficiências. Deus nunca exigiu que eu fosse a melhor obreira, tivesse calibre e estatura excelentes, nem que me tornasse uma pessoa elevada e perfeita. Ele só deseja que eu tenha um coração puro e honesto. Busque a verdade praticamente e trilhe a senda de temer a Deus e evitar o mal. Na casa de Deus, líderes e líderes de grupo só foram criados porque são necessários para a obra. Mas todos nós somos apenas seres criados que cumprem nossos deveres e não existe diferença real em status entre nós e nossos irmãos. Correto. Ela acertou em cheio. Deus nos designa deveres diferentes com base em nosso calibre e em nossa estatura. Só porque sou uma líder de grupo, isso não significa necessariamente que tenho uma verdade e realidade. Mas eu sempre exijo de mim mesma que eu encontre a raiz de cada questão e resolva cada problema. Isso não é nada prático e resulta da minha arrogância e de não conhecer a mim mesma. Eu deveria me colocar no mesmo nível dos meus irmãos. Nós deveríamos aprender uns com os outros e buscar a verdade juntos para resolver qualquer problema que encontramos no cumprimento dos nossos deveres. Se eu não entender alguma coisa, não deveria colocar uma fachada. Deveria me abrir sobre minhas deficiências e buscar com os meus irmãos e irmãs. Somente assim posso cumprir meus deveres ainda melhor. Sim. Sim. Enquanto ouvia sua comunhão, lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus. Não é o caso que assim que as pessoas começam a cumprir seus deveres, elas possuem a verdade. Cumprir seu dever nada mais é do que um método e um canal a se usar. Ao cumprir o seu dever, aos poucos as pessoas têm a oportunidade de entender a verdade, de aceitar a verdade e de então entrar na verdade.
para que alcancem um estado no qual estejam livres dos laços e do controle do caráter corrupto de Satanás. E se tornem alguém que tenha a realidade da verdade e humanidade normal. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus nos mostram que nossa estatura não melhora no instante em que começamos a cumprir nosso dever. Por meio do processo de cumprir nosso dever, Deus nos ensina a buscar a verdade, a trabalhar de acordo com os princípios e, aos poucos, entrar na verdade e realidade. Sim. Sim. Mais tarde, havia alguns irmãos que viviam em negatividade e eu precisei me reunir e comungar com eles. No início, eu estava um pouco nervosa. Me preocupava com o que pensariam de mim se minha comunhão não fosse boa. E por isso queria me preparar em casa encontrando passagens relevantes das palavras de Deus. Pensando que assim eu poderia tratar facilmente de seus problemas durante a reunião e ganhar o respeito de todos. Então eu percebi que tinha a intenção errada no cumprimento do meu dever. Eu só queria resolver todos os problemas dos meus irmãos para ganhar sua admiração e respeito. Eu ainda estava trabalhando por status e reputação. Então orei a Deus pedindo que Ele me ajudasse a me rebelar contra minhas intenções erradas. Vi uma passagem das palavras de Deus que dizia: para que o Espírito Santo opere numa pessoa e reverta seu estado para melhor, exige que ela se transforme substancialmente, renuncie, sofra e abandone, para que aos poucos ela possa mudar. No entanto, a exposição de uma pessoa acontece instantaneamente. Se você não cumprir bem o seu dever, mas sempre buscar honra e competir por posição, face, reputação e seus próprios interesses, então, enquanto viver em tal estado, desejará fazer serviço? Você pode servir se quiser, mas é possível que você seja exposto antes de seu serviço terminar. Assim que você é exposto, a questão não é mais melhorar ou não o seu estado. É possível que seu desfecho já esteja determinado. Isso significa que terá problemas. Amém. 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 Enquanto refletia sobre as palavras de Deus, percebi que se minha intenção era usar as reuniões e a comunhão para promover a mim mesma e ganhar admiração, e não para resolver os problemas dos meus irmãos no cumprimento do seu dever, então eu estava trilhando uma senda que resistia a Deus. E ainda que eu participasse de uma reunião, eu não teria a orientação de Deus e ela seria ineficiente. É. Ao perceber isso, eu orei a Deus para corrigir minhas intenções. E comunguei abertamente com minha colega sobre minhas deficiências e corrupção. Durante as reuniões, só ofereci comunhão sobre o que eu entendia. E meus irmãos também discutiram seu entendimento. Juntos encontramos uma senda de prática por meio de nossa comunhão. E seus estados melhoraram consideravelmente. Graças a Deus. Que bela maneira de praticar. É mesmo. Eu pude sentir a obra e a orientação do Espírito Santo. E me senti totalmente relaxada e livre. Vi como renunciar à preocupação por status e reputação e cumprir meus deveres com os meus irmãos podia ganhar as bênçãos e orientações de Deus. Sim. Quando Deus vê que confiamos nele e que estamos dispostos a pagar um preço, a buscar e refletir para resolver os problemas das pessoas, ele nos abençoa e guia. Deus é mesmo fiel. Sim. Após ter vivido tamanha experiência, aprendi que eu me preocupava demais com status e reputação e que Deus ocupa um lugar muito pequeno em meu coração. Eu não tinha amado nem me submetido a Deus e tinha trilhado a senda errada. Graças à orientação de Deus e ao julgamento e revelação de suas palavras, finalmente comecei a conhecer a mim mesma. E minhas intenções e atitude no cumprimento do meu dever melhoraram. Agora vejo claramente que correr atrás de reputação, status, respeito e admiração dos outros não tem significado nem valor. É uma busca que só causa danos. Apenas concentrar-se em praticar a verdade, buscar a mudança de caráter e cumprir bem o seu dever para satisfazer a Deus são buscas corretas em nossas vidas. Amém. Graças Graças a a Deus. Deus. Graças a Deus. Graças Sei a como Deus. resolver meu desejo de reputação e status.